nesta passagem hoje, que está no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mãos sobre a palavra, oremos. Amado Deus, querido Pai, nós queremos nessa noite, Pai, pedir direção ao Senhor diante da Tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, Pai, de forma poderosa, que nesta noite a Tua graça, Pai, esteja sobre a nossa vida, Deus. Que a mensagem não seja do pastor Felipe, mas que a mensagem ela venha do Senhor e que seja transmitida assim para a tua casa, para a tua igreja. Fala de forma poderosa, de forma que a tua igreja entenda que a mensagem hoje, meu Pai, seja tão simples, que todos, até essas crianças que aqui estão sentadas, possam entender o que o Senhor deseja falar com elas. Assim eu entrego meus lábios, a minha vida, eu me entrego totalmente em tuas mãos, para que nesta igreja o poder seja do alto e não de mim, e que o poder nesta noite se aperfeiçoe na minha vida, para que as palavras sejam retas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Amados, quem essa semana estava aqui na igreja, percebeu que na terça-feira o pastor Felipe pregou. Nós trouxemos uma mensagem aqui terça-feira que explodiu a igreja. Na quinta-feira, Deus também nos tomou com uma mensagem poderosa. Nesta noite, o Espírito Santo, ele quer tratar com a gente. Nesta noite o Espírito Santo quer conversar com a gente. E nesta mensagem eu não quero aplicar nenhum tipo de hermenêutica, homilética, nada disso. Eu quero ser simples, para que você compreenda a mensagem, entenda o que Deus quer falar contigo. Mas se você se armar e falar assim, vamos ver o que vai falar hoje aí, já era. Então se desarma. Fala para Deus, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua mensagem, seja mel ou seja fel. Seja repreensão, exortação, eu quero te ouvir. Amém, igreja? Então vamos lá. Capítulo 16 do livro de Mateus. Lê comigo a partir do versículo 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vos continuou ele: Quem dizeis que eu sou? Então respondeu-lhe Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido também ligado nos céus.
E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, mais uma vez, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém, igreja? Eu fiz questão de fazer a leitura de todos esses versículos para que você consiga compreender o contexto da história. E eu vou ser bem breve, amados, bem breve e simples. Pois bem, começamos a história com o primeiro elogio de Jesus para Pedro. Jesus agora vai perguntar aos discípulos: o que é que estão falando de mim? O que dizem de mim por aí? Os discípulos começaram a falar. Dizem que tu és João Batista. Outros começaram a dizer: não, eu já ouvi dizer que chamam o Senhor de Jeremias. Outros disseram: não, eu ouvi dizer que é Isaías. Outros: não, eu ouvi dizer que é os profetas. E Pedro está o tempo todo calado, quieto. Enquanto os demais discípulos estão falando, Pedro está quieto. E eu vejo Pedro quieto pela primeira vez. Por quê? Porque em todas as outras vezes, Pedro é sempre o primeiro a falar. Pedro é sempre aquele que quer falar, aquele que quer ter a razão, aquele que quer mostrar para os outros que ele é Pedro, o líder. Mas dessa vez Pedro se cala e os outros estão falando. É Jeremias, é Isaías. Então, quando chega na vez de Pedro, ele levanta e diz: eu sei o que dizem. O que, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus imediatamente vira para ele e fala: não foste carne, não foste sangue que te revelaste isso. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Por isso também, a partir de agora, eu te chamo de Pedro, Barjonas. Tu serás a pedra desta igreja. Sobre ti lançarei a chave. Que maravilha. Aqui era um testemunho de Pedro, amados. Todos talvez olharam para Pedro e falaram: caramba, como é que esse rapaz mudou?
como Pedro melhorou. Pedro ganhou um elogio. Pedro só tomava cajadada. Pedro só era repreendido. Poxa, graças a Deus, pelo menos uma ele acertou. Só que, amigo, o problema de Pedro é o problema de muitos de nós. Sabe qual? Não podemos ser elogiados. Não podemos receber elogios. Para muitos, o elogio é como... Eu vou falar uma palavra bem pesada, bem forte, para você conseguir entender o que eu quero dizer. Para muitos, o elogio é como um câncer maligno. Ele mata. Tem pessoas que não podem ser elogiadas, porque ela não sabe lidar com o elogio. Ela não sabe lidar com as palavras favoráveis. E Pedro, ele acertou, mas ele não conseguiu lidar com aquele elogio de Jesus. Pois Jesus disse, tu vais ser o líder da igreja. Talvez aquilo entrou no coração de Pedro, e Pedro disse assim, eu vou liderar, eu serei, eu posso falar, eu posso fazer, eu posso chegar a hora que eu quiser e falar e fazer. Ei, se eu sair, Jesus vai sentir minha falta. Se eu for embora, Jesus vai sentir minha falta. Eu vou fazer falta no meio desses discípulos. Talvez esse foi o pensamento dele. Pois a Bíblia vai dizer que nos próximos versículos à frente, pastora, Jesus vai dizer para os discípulos assim, ei, nós precisamos ir para Jerusalém, porque cabe a mim sofrer na mão dos anciões daquela cidade, na mão dos líderes. Aí Pedro, porque não conseguiu lidar com o elogio, ele se vê no direito de pegar no braço de Jesus. Como nós acabamos de ler, ele pega no braço de Jesus, chama Jesus num canto, olha a palavra, chama Jesus num canto e repreende a Jesus. Olha, ele se sente tão ousado, ele se sente tão ousado que ele agora vai repreender Jesus. Pedro vai repreender Jesus. O discípulo repreende o professor. E ele vai dizer para o professor, ele vai dizer para Jesus, não, Senhor, tem compaixão de ti. Se poupe, não faça isso. E Jesus agora vira para ele e libera uma palavra dura e diz, arreda-te, Satanás. Você quer impedir o propósito da minha vida, do meu ministério? Tu eras a pedra da igreja, agora tu és a pedra de tropeço. Está escrito, não está ou não? Jesus primeiro chama ele da pedra da igreja, depois chama ele da pedra de... E é triste, irmãos. Alguém que um dia acertou tanto, agora serve de escândalo, serve de pedra. Estou só na introdução, respira, segura na cadeira. Nós estamos pregando, amém, igreja? E aí, a história não acaba assim, porque Jesus vai dizer o seguinte, ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está falando para os discípulos, mas diretamente para quem? Para Pedro. Os discípulos estão presentes, mas Jesus está dizendo diretamente para Pedro, Pedro, não adianta só seguir,
Porque seguir, irmãos, tem muitos que seguem. Seguir tem muitos seguidores. Hoje, o nosso Brasil tem 80% de pessoas que conhecem a palavra de Deus. 80%, sabe o que é isso? Há 3, 4 anos atrás a gente só tinha 30%. Hoje a gente tem 80% de pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Deus. Você abre as redes sociais e você vê artistas que durante a semana estão xingando, estão na balada e que no domingo estão sentados assistindo o culto em uma igreja, dando glória a Deus, louvando a Deus, dando até palavra e dizendo: está triste, Deus é contigo, levanta. E se você não tem os olhos bíblicos, você até fala assim: caramba, hein? Esse homem é homem de Deus. Porque nós vivemos hoje o evangelho do pode. Hoje tudo pode. Hoje, eu estava conversando com o Jonathan aqui e com o seu Henrique esses dias. Antigamente, você conversava com uma pessoa assim: amado, quanto tempo você está na igreja aqui? A pessoa ia falar para você: eu estou há 20 anos. Eu estou há 15. Eu estou há 30. É ou não é? Hoje você chega com uma pessoa e fala: tu é membro dessa igreja? Eu sou. Você está aqui há quanto tempo? 2 meses. Eu estou em 6 meses. E por que isso? Porque as pessoas hoje não se fundamentam mais na igreja. E por que não se fundamentam mais na igreja? Porque a cada esquina que tu vai, tem uma igreja aberta. Então, quando a pessoa ela não consegue se adaptar à doutrina ou à liderança da igreja, é muito mais fácil ela dizer assim: tchau e benção, estou indo para outro lugar. Mas antigamente não era assim. Era uma igreja aqui, outra lá em Cabo Frio. Então, ou você ficava na igreja, ou então tu se desviava. Quem é antigo de igreja sabe muito bem o que eu estou falando. Ou eu suportava o pastor e outra. Os pastores da igreja eram pastores. Chegava o pastor: o senhor está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 30 anos. Quanto tempo tem teu pastor lá na tua igreja? 20 anos. Agora tu imagina 20 anos aturando um pastor só. Agora tu imagina 20 anos aturando a mesma ovelha. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é se fundamentar. Eu nunca vi Deus chegar para uma pessoa e falar assim: vai para tal lugar. Daqui a 2 meses, sai de lá e vai para tal lugar. Sai de lá e vai para tal outro lugar. Eu nunca vi isso. E olha que eu tenho 24 anos de igreja. Eu acredito sim, que quando Deus te envia para um lugar, é para que naquele lugar você crie raízes, se fundamente e crie uma nova história. Mas se Deus mudar eu de lugar, pastor, existe casos que Deus muda, mas só muda com propósito. Deus não pega nem... Você chega para a pessoa e fala assim: por que tu saiu lá da igreja? Ah, não, porque eu não sei. Aí a pessoa vem pedir a bênção: pastor, eu quero a bênção para ir para outro ministério. Qual ministério? Não sei não, estou orando ainda. Ah, pelo amor de Deus. Direção de Deus é quando Deus fala e além de falar ele confirma. É aqui que tu vai ficar. É isso que tu vai fazer. Pastor, isso está na Bíblia? Tá.
Abraão, sai de uma terra, sai de uma parentela, sai que eu vou te mostrar uma terra. No meio do caminho, Deus falou, olha, essa terra, ela mana leite e mel, essa terra é isso, isso, isso. Isaac, não desça ao Egito, fique aqui, Isaac. Eu quero você aqui. Mas lá a terra é boa, não. Ainda que tu tenha que cavar alguns poços, mas é aqui que eu quero você. É muito fácil fugir, irmãos. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa aqui, passou uma tribulação aqui nesse lugar, uma luta com casamento, e chegou para mim e falou, pastor, eu amo esse ministério, mas eu estou saindo daqui por causa da vergonha. Eu falei, então você ama mais o ministério que a Deus. Aí ela não entendeu. Ela, por quê, pastor? Eu falei, por quê? Porque se você amasse a Deus em primeiro lugar, você não olhava para a vergonha do ministério. Mas eu tenho vergonha que as pessoas vão dizer de mim. Eu falei assim, então você não é discípulo de Cristo. Sabe, gente, o evangelho ficou banalizado. O evangelho de Cristo está banalizado. E Pedro, logo quem? Pedro queria que Jesus não fosse para a cruz. Mas se Pedro entendesse o que era a cruz, Pedro dizia, vai, Senhor, vai para a cruz, porque essa cruz depende da minha salvação. Significado de discípulo, talmidim. Significado de talmidim, aluno, aprendiz. Significado de cruz. No grego, a palavra cruz significa estauros, paixão ou maldição. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, olhe para mim. O que a cruz de Cristo representa para você? A cruz de Cristo, ela tem dois significados. Primeiro, paixão, e segundo, maldição. O que a cruz de Cristo representa para você? Maldição? Paixão? Para Pedro representava maldição. E Pedro, ele vai dizer para Jesus, vá para a cruz não. O Senhor não merece a cruz. Olha as palavras, o Senhor não merece a cruz. Pedro, ele não sabia, nem entendia, nem passava na cabeça de Pedro o propósito da cruz. Acorda aí, gente. Em nome de Jesus, acorda aí. Acorda aí. Não dorme não. Jesus está aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Você veste uma camisa com uma cruz, mas você sabe qual é o significado dela? A cruz, eu já vi muita gente dizer, a cruz significa salvação. Quem disse para você? Jesus não precisa de cruz para salvar ninguém. Mas ele precisou ir para a cruz para salvar a gente. Presta atenção nisso aqui. Jesus revela aos seus discípulos que a cruz deve vir em primeiro lugar, até antes mesmo de segui-lo. Ninguém pode chegar e falar assim, eu sou seguidor de Jesus sem uma cruz. Ninguém pode chegar, Vinícius, e falar assim, eu sou seguidor de Jesus, se você não tem uma cruz. Pastor, como assim? Lembre-se em que um jovem rico chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Observa os mandamentos. Aí ele diz, Senhor, desde quando eu sou pequeno, eu já observava os teus mandamentos. Aí Jesus diz, muito bem, então se tu observa os mandamentos, tu deve saber. Vende tudo que tu tens, pega a tua parte, dá aos pobres e me siga. O que Jesus está apresentando para ele? Você pode até conhecer, tu pode até conhecer de mandamento, tu pode até conhecer o Pentateuco,
Tu pode até conhecer a Torá, as leis de Deus, mas eu ainda não vi uma cruz em você. Você quer me seguir? Vende tudo que tem, tome a tua cruz e siga-me. A Bíblia diz que imediatamente o semblante do jovem rico caiu, e ele disse o quê? Ficou triste, virou as costas para Jesus e foi embora. Por quê? Porque seguir todos querem. Mas a palavra negue-se a si mesmo, ela tem um significado só. Me pergunte qual é? Renúncia. O que Jesus está falando para o jovem rico? Quer me seguir? Renuncia. Renuncia o quê? Renuncia às tuas vontades. Renuncia a teus desejos. Renuncia o que tu gosta de fazer. Renuncia quem tu é. Mas hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você é servo de Cristo ou servo de si mesmo? Você é servo de Cristo ou servo de si mesmo? Porque o servo de si mesmo, ele sempre faz a sua vontade. O servo de si mesmo é aquele que sempre põe as suas vontades em primeiro lugar. O servo de si mesmo é aquele que as suas vontades, os seus desejos, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, sempre vem em primeiro lugar. E depois, talvez a vontade de Deus. Mas o evangelho que Jesus me ensina não é esse. O evangelho que ele me ensina é: se alguém quer vir até mim, tem que renunciar o seu desejo, a sua vontade, os seus prazeres, as suas manias. Mas, pastor Felipe, de vez em quando eu gosto de tomar um vinhozinho, eu gosto de tomar um copinho. Pastor Felipe, negocinho tem nada a ver não. Eu já escutei, eu já falei. Essa semana eu postei no meu WhatsApp o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 26, onde o sábio Salomão vai dizer: a impressão de bem-estar os levará à perdição. Aí eu coloquei uma frase que Deus me deu, e ele falou assim: escreve aí, meu filho, a impressão de bem-estar é assassina de crente, porque tem muito crente morrendo aí, porque bate no peito e diz: isso pode, não tem nada a ver não. Tem gente que pega um versículo da Bíblia para poder se defender o seu erro, como os fariseus faziam, usavam da palavra para poder argumentar os seus erros. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam se perdendo, sabe por quê? Por causa do fariseu, do fermento dos fariseus. Os judeus disfarçados de fariseus ficavam na orelha deles dizendo: olha isso, olha a lei de sábado, olha não sei o que, olha não sei o que lá. E Jesus lutava contra isso, mas os discípulos já estavam sendo levados aos costumes do fariseado. Então Jesus um dia vai pregar dizendo: ei, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus, quem olha de fora parece até grande, parece até bonito, parece até legal, mas se tu meter o dedo ali, ele estoura, ele murcha, não tem base, não tem fundamento. Pastor, que igreja dura, que palavra dura. Não, essa palavra vai nos garantir a salvação. Então você é servo de Deus ou servo de si mesmo? Não vou levar muito atrás, não, vou botar só essa semana. De segunda até hoje. Quantas vezes essa semana você fez a vontade de Deus? Quantas vezes essa semana você fez a vontade de Deus? Agora, bote na outra balança.
Quantas vezes essa semana tu fez a tua vontade? Agora deu resultado. Quem está prevalecendo? A tua vontade ou a vontade de Deus? Porque talvez a vontade de Deus essa semana para você foi: larga esse celular e estuda a palavra. Tu estudou? Largou o celular? Talvez a vontade de Deus foi: 3 horas da manhã, levanta, se consagra, ora, tu levantou? Talvez a vontade de Deus foi: suba ao monte, não chame ninguém, quero falar contigo pessoalmente. Tu foi? Quantas vezes essa semana tu obedeceu à voz de Deus? Então, pastor, se eu botar na balança e perceber que mais fiz a minha vontade, você é servo de si mesmo. Tu não é de Deus. Porque o servo de Deus, ele vai se renunciar. Para mim estar aqui agora, eu estou renunciando. Assim como você podia estar em casa agora, mas você renunciou à tua vontade para vir na igreja hoje. Então, pastora, ele diz aqui, ó, tome a sua cruz e faça o quê? O que vem primeiro é siga-me ou toma a cruz? Então não adianta, irmãos, botar uma camisa escrita Yeshua, se dentro de casa você ainda fala palavrão. Não adianta você vir para cá, cantar 3 louvores, e você está com ódio, com mágoa de alguém. Negar a si mesmo é renunciar suas vontades. Por mais que você esteja chateado, você vai... Aí você tem gente que fala assim: mas eu não consigo ser assim. A palavra talmidim, que quer dizer discípulo, quer dizer aluno. O aluno, ele tem 2 escolhas. A primeira, ou ele vai à aula, ou ele perde a aula. Vai ter dia que o diabo vai falar assim: não vai na igreja. Você tem uma escolha. Ou vai, ou não fica. Só que é assim, quando você, quem já estudou sabe, né? Quando você falta uma aula no colégio, o que acontece? Quando você falta aula na escola, você perde o quê? Perde o quê? E se no outro dia que tu for na escola, o professor aplicar uma prova surpresa, tu vai ficar como? Tu vai ter outra escolha. Ou cola do teu irmão, ou então é reprovado. É aonde muitos têm sido reprovados. Por quê? Porque não quer fazer a vontade de Deus, não quer renunciar, aí acaba sendo reprovado. E a pessoa reprovada, ela vai ter que recomeçar tudo de novo. Quem aqui já repetiu de ano sabe a sensação que é. É triste, é ruim. Você vê todo mundo no final de ano passando e você tem que voltar tudo do zero, recomeçar tudo de novo. E quem me dera se fosse 1, 2, 3 dias, mas é um ano de novo, um ano inteiro novamente. É nesse período da reprovação que muitos desfalecem, muitos falam assim: então eu vou parar, então eu vou desistir, então eu não vou recomeçar. Por quê? Porque foram reprovados na matéria. Agora a sensação de Pedro, ouvindo, arreda Satanás. Pedro pensou: caramba, vou ter que recomeçar de novo. Eu acertei até aqui. Caramba, eu vim acertando por causa de uma palavra. Eu imagino Pedro depois falando assim: para que eu falei isso? Por que eu tomei essa atitude? Era para mim ter ficado quieto. E agora Pedro tem que recomeçar a sua história. Presta atenção nisso aqui. Pedro
reconheceu quem era Cristo, mas não entendeu qual era o propósito da cruz. Gente, no ano de 2019, nós tivemos aqui na frente desse altar mais de 500 pessoas aceitando Jesus. Você que está aqui esse ano inteiro, você sabe disso. Nós tivemos mais de 500 pessoas que aceitaram Jesus nesse altar. Se essas 500 pessoas tivessem aceitado a Cristo verdadeiramente, essa igreja estava com gente lá fora. Então, o que eu entendo? Que aceitar Jesus aqui não significa que você tomou a tua cruz. Porque não adianta você vir aqui na frente e falar, eu me rendo, eu aceito Jesus, se você não decidir verdadeiramente falar assim, Senhor, qual é a minha cruz? A tua cruz é aquela ali. E para alguns a cruz vai ser grande e pesada. Quanto maior Deus te usar, maior vai ser a cruz que você vai carregar. Sabe por quê? Sabe não? Porque a cruz, ela também significa, a cruz também significa passagem. Lembra da história do peregrino? Que ele peregrina, aí ele vai, chega no caminho e fala assim, essa cruz está muito pesada, corta um pedaço dela para mim. Aí ele corta um pedaço, para em outro lugar, corta um pedaço para mim. Aí tira um pedaço da cruz. E assim vão tirando um pedaço da cruz. Quando ele chega no último obstáculo, ele vê que entre ele e a linha de chegada é um precipício. E o precipício é exatamente do tamanho da cruz deitada. Ele jogaria a cruz ali e passaria por cima dela para chegar do outro lado. Mas como ele achou a cruz muito pesada, no meio do caminho ele foi dizendo, vai cortando minha cruz. E foi diminuindo o peso, diminuindo o peso. Mas quando chegou no final, ele não pôde ultrapassar para o outro lado. Tem muita gente que vai perder a salvação. Por quê? Porque a cada dia que se passa, vai cortando um pedaço da cruz. Eu não faço isso. Não, Jesus te chamou. Se Ele te chamou, é para você executar. Se Ele te chamou, é para você fazer. Pastor, mas é pesado demais. Não importa se é pesado. Ele chamou você para fazer, então faça. Te chamou para cantar, por que tu não está cantando? Te chamou para evangelizar, por que tu não está evangelizando? Te chamou para ganhar alma, por que tu não está fazendo isso? Renuncie hoje, tome a tua cruz. Talvez o teu problema, ou o problema não seja a igreja, não seja o pastor, seja a briga que você, talvez é a briga que você está tendo contigo mesmo para carregar essa cruz. Quando Jesus falou de cruz, Pedro, não, Senhor, cruz não. Sabe por quê? Porque a cruz era um castigo naquela época conhecido. Todo mundo sabia que a cruz era um castigo conhecido, mas que naquela época a cruz era para alguém que fazia o mal, um malfeitor, ladrão, bandido. Pedro, sem entender o propósito da cruz, ele vai agora querer penalizar Jesus. Ele vai querer entrar na mente de Jesus e dizer, Senhor, se poupa da cruz. Cuidado com certos amigos que você tem andado. Cuidado com pessoas que você anda. Porque talvez tem certas amizades, tem certas pessoas dentro da nossa casa, que às vezes vai dizer para você, essa cruz está pesada. Você não precisa carregar essa cruz. Você não precisa. Se livra disso. Ai, tadinho. Você não é não. Está muito pesado. É muita guerra, é muita luta. Aí você está penalizado, né? Você está falando, é mesmo, né? É muita luta.
É muito difícil fazer a obra de Deus. Mas foi para isso que Ele te chamou. Olha isso aqui. Eu sei, irmãos, que não é uma palavra que vai fazer você sorrir. É uma palavra que vai fazer você meditar. Eu sei que Jesus está falando aqui em corações, eu tenho certeza disso. E Ele me disse: filho, não se preocupa com os semblantes, só pregue a minha palavra. Pega isso aqui, presta atenção. E Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, tu não mereces isso. Presta atenção no significado de compaixão. Sentimento de piedade. Sabe qual é um dos significados da cruz? Se você abrir agora teu celular e botar significado de cruz, vai aparecer aí, paixão de Cristo. Olha a diferença de paixão para compaixão. Compaixão, sentimento de pena. Piedade. O que Pedro queria era poupar Jesus da cruz. Mas e o sentimento de paixão? É claro que eu ia escrever aqui. Aqui, ó. Paixão, significado de paixão. Sentimento intensivo por alguém. Sentimento o quê? Então a cruz não era para gerar em Pedro um sentimento de pena. Era para gerar em Pedro um sentimento de amor. A obra de Deus não era para ser feita com obrigação. A obra de Deus não era para ser feita porque o pastor, a pastora está mandando. Vir à igreja nunca foi e não pode ser uma obrigação. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Dizimar nunca foi ou nunca deveria ser uma obrigação. Pedro entendeu que a cruz era uma obrigação, mas Jesus estava dizendo: Pedro, é por amor. Você não tem que fazer porque eu estou mandando você fazer, Pedro. Você não tem que ir porque eu estou mandando você ir. Você tem que fazer, você tem que ir, Pedro, porque você ama fazer. Porque quando você ama fazer aquilo que você foi chamado, pode entrar o que for no meio do teu caminho, você vai continuar fazendo de todo o teu coração. Eu fico bobo com pessoas que dizem: eu deixei de fazer não sei o que na igreja por causa de fulano. Então tu nunca serviu a Deus. Porque quem serve a Deus podem arrancar o altar, podem arrancar a gravata, podem arrancar o que quiser, ele vai continuar fazendo, porque ele não está fazendo para homem, ele está fazendo para Deus. Pedro, é amor, Pedro. Você tem que amar o que você faz. Pega isso aqui. Por isso ele repreendeu a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, para que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que não são de Deus. Pastora, olha as palavras retas de Jesus. Primeiro, para trás de mim. Agora tu vai entender e vai dar um glória bem gostoso. Sabe o que significa esse para trás de mim? Sabe ou não? Não. Vou te explicar. Dá botar meu terno aqui. Quem tem muita história para contar aqui na igreja? Quem já passou por muita coisa?
Quem já vivenciou muita coisa, já ultrapassou muita coisa, já venceu muita coisa. Deixa eu ver você. E essas coisas estão à sua frente ou está atrás de você? Abarashure calamandara seivia. Ara calamanduia xeremene calabas. Sabe o que ele está dizendo para Pedro? Pedro, olha a minha história. Pedro, eu não desci. Ai, eu estou todo arrepiado, Júlio. Pedro, eu não desci do céu, Pedro. Eu não desci do céu para brincar de crente, Pedro. Olha a minha história, olha a minha reputação, olha o que eu já passei, olha o que eu já vivi. Não vai ser agora que eu vou abrir mão do meu chamado, não vai ser agora que eu vou abrir mão da minha cruz. É isso que você tem que dizer para o diabo todos os dias. Satanás, tu quer me desviar? Satanás, tu quer me tirar da igreja? Tu quer roubar meu ministério? Olha para trás, olha quem eu cheguei a ser, olha o que eu já passei. Olha onde eu saí, olha de onde Deus me tirou, olha o meu testemunho, olha quantas lágrimas, olha quantas madrugadas. Será que você pode abrir a tua boca e dizer isso agora para o diabo? Fala para ele: Satanás, olha onde eu cheguei, olha o que eu me tornei, olha quem eu era, olha para a minha história. Pega no braço desse crente e fala para ele: se você quiser desistir, olha quantas coisas que tu já passou, olha quantas coisas tu já viveu, quantas humilhações, quantas pedradas, quantas perseguições, quantas calúnias, olha tudo que tu já passou. Vai abrir mão do chamado agora, vai abrir mão da cruz agora. Ei, Talmidim, suporta, resiste, carrega a tua cruz. Quer entender melhor essa palavra? Quer entender melhor o que Jesus diz para Pedro? Quer ou não? Vamos na Bíblia? Você gosta de Bíblia? Então vamos ver se gosta mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo, ele vai esclarecer com palavras simples e diretas o que Jesus disse para Pedro. E ele vai dizer assim: presta atenção, se não vier uma lagrimazinha no teu olho, é porque você está mesmo desligado. Olha isso aqui, olha a clareza de Paulo. E ele escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando-se na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Só que não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz. Ah, meu Pai do céu, o que Paulo está dizendo aqui, igreja? Ele está dizendo: ei, vocês que se dizem Talmidim, discípulos de Cristo, ei, conheço o Cristo de vocês. Quem é esse Cristo que tu está falando, Paulo? Ele não se fez por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, aleluia, aleluia, e se humilhou, e foi até a morte da cruz, obediente. E aí? Vou te fazer a pergunta e já estou terminando. Hoje dentro de você, eu quero perguntar: quanto tem de você e quanto tem de Cristo?
O último que eu perguntei isso, os varões sabem. O último que eu perguntei isso falou assim: eu tenho 99 de mim mesmo e 1% só de Jesus. E infelizmente hoje ele está no mundo, porque eu falei para ele: se só tem 1% de Jesus dentro de você, tu não vai resistir, cara. Tu vai cair. Batata. A pergunta é: quantos por cento de Jesus tem dentro de você? Não adianta você falar, tem que ser sincero para ti mesmo. Quanto de Jesus está dentro de você hoje? Quanto Jesus opera dentro de você hoje? Agora eu ouvi línguas estranhas. Ai. Sabe por quê, igreja? Antigamente a igreja era apaixonada por palavras assim. A igreja amava palavras assim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? Tem um louvor. E é assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Sofrer contigo é bem melhor. Os gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouviu o gemido do meu coração. Jesus está aqui, Ele está aqui. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que não consigo nem falar. Tuas lágrimas, meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste Suporta o peso da tua cruz, filha. Suporta o peso da tua cruz, meu filho. Aguenta, Oh, Jesus, eu te confesso,
não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Se a lágrima vier, deixa rolar, amados. Deixa rolar, amados. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que amar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que, graças a Deus, depois de alguns dias, a palavra de Deus diz que todos os discípulos, se não a maioria, abandona Jesus. Jesus diz no livro de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí alguns discípulos dizem: esse discurso foi duro demais pra gente, e vão embora. Porque quem é, amados, permanece. Aí Jesus, já há algum tempo sem falar com Pedro, vira para ele e diz: e você, quer aproveitar a oportunidade de ir embora também? Eu vejo Pedro olhar dentro dos olhos de Jesus. Eu vejo Pedro olhar dentro dos olhos de Jesus e dizer: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que é? Você até quer ou pensa em desistir, mas quando tu pensa em desistir, tu diz: para onde eu irei? Tu até pensa todos os dias: eu vou desistir, eu não aguento. Mas aí tu para e pensa: para onde eu irei?
vejo Pedro olhar dentro dos olhos de Jesus e dizer: para onde? Eu não tenho lugar para ir, Senhor. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo para estar aqui. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Olha para mim. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Jesus vai para a cruz. Suportar o id. Quando está a caminho da cruz, ele fala com os discípulos: estou indo, serei entregue ainda hoje. Pedro saca uma faca da sua bolsa, na orelha de Malco. Jesus diz: não, Pedro, não faça isso, Pedro. Queimem as carroças. Mas sabe o que é isso aqui? Amor. E Jesus entende tanto o amor de Pedro, que quando ele ressuscita, ele diz para Maria Madalena na porta do túmulo: cadê ele? Cadê? Me despedi dos meus Cadê quem, Senhor? Cadê Pedro? Diga a ele que eu quero ter com ele. Quando Jesus aparece na praia, Pedro pula do barco, vai nadando com saudade. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Pedro, Senhor, tu sabe que eu te amo. A segunda vez: Pedro, tu me ama? Pedro: ah, Senhor, não faz isso comigo. Tu sabe que eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele olha dentro dos olhos do Senhor e ele diz: tu sabe. Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus vira para ele e diz: então não é mais pedra de tropeço, tu volta a ser a pedra principal da igreja. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que eu vejo aqui? Altos e baixos na vida de um homem apaixonado por Jesus.